Ah, é. Tá. Então, só para um panorama aí geral, que a exceção do Roger, vocês não estavam na aula passada. As ações penais, então, elas têm duas modalidades, pública e privada. Na ação penal pública, existe a ação penal pública incondicionada e a condicionada representação, enquanto a ação penal privada existe a propriamente dita, que é a própria ação penal privada, então é aquela em que a própria vítima, seu representante legal, seu cônjuge, ascendente, descendente, o irmão, o parente consanguíneo até terceiro grau, pode oferecer a queixa, tá? Então, essa é a queixa propriamente dita. Existe a queixa personalíssima, em que existe para apenas um tipo de crime, que é aquele de induzimento a erro essencial de casamento, tá? Nesse caso, somente o ofendido, só ele, então, não tem ascendente, não tem descendente, não tem ninguém, só ele poderia oferecer a queixa, tá? E nós temos a queixa sendo a ação penal privada subsidiária da pública, em que, em razão de uma inércia do Ministério Público, o próprio ofendido pode oferecer uma queixa, tá? E como que a gente caracteriza essa inércia? Essa inércia não significa quando o Ministério Público pede o arquivamento do inquérito, né? Essa inércia é quando o Ministério Público recebe os autos de inquérito, não procede ao arquivamento, não pede novas diligências e, mesmo assim, não oferece a denúncia. Então, ela é uma ação penal pública, teoricamente, mas que, em razão da inércia do Ministério Público, pelo Ministério Público ter recebido aqueles autos de inquérito, não ter procedido a nada, nem a arquivamento, nem a novas diligências e ter literalmente sentado em cima do inquérito, a gente diz que a parte, no caso, o ofendido, a vítima, pode oferecer uma queixa, como se fosse um controle do princípio da indisponibilidade da ação penal, tá? Então, em razão disso, a gente considera, e a obrigatoriedade da ação penal, indisponibilidade e obrigatoriedade. Então, em razão disso, a gente diz que essa ação, ela fica uma ação, embora inicialmente pública, ela vira uma ação penal privada subsidiária da pública, em que o próprio ofendido pode oferecer uma queixa. Observação, isso não significa que o ofendido irá oferecer uma denúncia. Não. Denúncia só oferece o Ministério Público, tá? Então, o ofendido, ele poderá oferecer uma queixa, tá? Queixa, sim, é de titularidade do ofendido. Bom, é possível também que, quando o ofendido oferece uma queixa, que o Ministério Público peça o seu aditamento. O que é isso? Ah, faltou uma complementação, faltou ali deixar mais claro a qualificação do sujeito, faltou alguma adequação no rol de testemunha, alguma coisa. Então, a queixa ela está íntegra, porém precisa de alguma complementação. E aí, o Ministério Público pode pedir que o ofendido adite. E aí você me pergunta, nossa, professora, mas a titularidade da ação penal privada não é do próprio ofendido, não é da própria vítima? E eu digo, sim, é da própria vítima. Só que, considerando que o Ministério Público, ele também atua como fiscal da lei, ele tem como papel também cuidar dessa integridade da ação penal. O processo continua sendo uma mão do Estado, continua sendo um braço do Estado, né? Embora que a gestão ficará a cargo das partes, logicamente, né? Ainda mais aqui porque a gente não tem o Ministério Público acusando, mas nós temos o Ministério Público como fiscal da lei, tá? Mas é possível que o aditamento da queixa não seja suficiente, em que a queixa ela não esteja boa, em que a queixa ela não esteja íntegra, tá? E nesse caso, existindo um fato típico,
tá? Existe esse fato típico, existe autoria, existe materialidade. Então, ou seja, teoricamente, a queixa estaria íntegra, mas ela está despida de alguns dos seus requisitos. Então, por exemplo, falta ali a qualificação está totalmente incorreta, é diferente de estar incompleta. Então, no que tange aos requisitos formais da queixa, ela não está correta, ela está incorreta e não incompleta, tá? Porque se ela estiver incompleta no que tange aos seus requisitos formais, haverá o aditamento. Mas existem os seus requisitos materiais, ou seja, existe justa causa, existe materialidade, existe autoria, né, condizentes à justa causa, existe tipicidade aparente, existe punibilidade concreta, ou seja, todos aqueles requisitos gerais, tá? Todos os requisitos gerais, materiais, existem, mas falta requisitos formais. Eles estão errados. E por isso precisa ficar bem claro, há uma diferença entre inexistência de requisitos formais e incompletude de requisitos formais. O aditamento da queixa acontece com a incompletude de requisitos formais. Agora, o repúdio da queixa vai existir quando faltar algum dos requisitos formais. Por exemplo, a narrativa fática é errada. Aqui eu coloquei incompleta, mas só para vocês entenderem. Ela está tão incompleta que a gente não consegue compreender o que está escrito ali. Ou a tipificação é totalmente bizarra, equivocada. Então, a gente falta, inexiste algum dos requisitos formais da queixa. O que acontece? O Ministério Público vai repudiar esta queixa. O que significa esse repúdio? É a possibilidade em que o Ministério Público ofereça uma denúncia substitutiva. Isso não acontece porque ele é o titular da ação penal, porque ele não é. O titular da ação penal privada é o ofendido. Isso acontece porque ele atua como fiscal da lei. E como fiscal da lei, ele não pode deixar a lei desamparada. Essa que seria a ideia, tá? Tudo bem até aqui? Sim. Aditamento e repúdio? Eu tenho uma dúvida que não é sobre aditamento e repúdio, não é bem uma dúvida, só para confirmar. A queixa, ela é apresentada ao Ministério Público? Ou não. o juiz tem que notificar o Ministério Público, tem que notificar o Ministério Público de ofício? A queixa, ela vai funcionar no mesmo procedimento da denúncia. Então, ela vai ser oferecida ao juiz. É igualzinha. Então, o juiz é obrigado a notificar o Ministério Público. Isso, mas não na qualidade de órgão acusador, na qualidade de fiscal da lei só. Sim, sim. Né? Então, a gente vai, quando vocês forem, sei lá, oferecer uma queixa, você vai endereçar lá. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da vara criminal de Fazenda Rio Grande. Então, você vai interessar... Oi? Não, nada, eu ia perguntar uma besteira. Eu ia perguntar uma besteira, deixa. Então, você vai endereçar exatamente ao juízo, né? E aí, o juízo vai apenas pedir para que o Ministério Público exare um parecer. Né? Então, vai ser um parecer, não vai ser, digamos assim, uma atuação dele. Mas ele vai emitir um parecer, uma opinião a respeito daquilo, tá? Okay. Bom, e eu falei dos requisitos formais, né? E o que seriam esses requisitos formais? Assim como a denúncia, os requisitos formais estão no artigo 41 do CPP. E o que é isso? Descrição pormenorizada dos fatos, classificação jurídica dos fatos,
rol de testemunhas, se não for possível identificar o acusado, todos os elementos que possam identificá-lo, tá? Então, todos os requisitos do artigo 41. O artigo 41 ele é bem claro, e ele diz tudo que deve conter uma denúncia ou uma queixa, tá? Se isso não acontecer e o Ministério Público não conseguir fazer o repúdio, o que o juiz deve fazer? Rejeitar, né? Então, uma ação... Nunca teve uma queixa. Isso é papo da oposição. Denuncie, chame o TRE. Uma queixa inepta... Importante é você nos ajudar a manter a atual taxa de fixação. Léo, dá uma baixada na TV aí. Muito importante. Desculpa, estava ligado aqui, olha, nem tinha visto, desculpa. Dá nada. Não, a gente só estava ouvindo a propaganda do Greca, tá tudo certo. A televisão aqui no quarto ali, nem vi, desculpa. Tá tudo certo, importante ver também o que cada prefeito vai... Essas propagandas estão incomodando, né? Mas já desliguei aqui já. Ninguém aguenta mais, né? Bom, enfim. Então, no que tange aos requisitos formais, gente. Os requisitos formais, eles são comuns tanto da queixa quanto da denúncia. Então, tudo que estiver no artigo 41 do CPP, tá? Se faltar um desses requisitos formais, acontecerá o primeiro inciso do artigo 395, a inépcia da denúncia, tá? Uma denúncia ou queixa inepta é aquela que falta os requisitos do artigo 41. E o juiz irá rejeitá-la, tá? E, gente, além desses requisitos... Onde que eu coloquei? Aqui. Além desses requisitos do artigo 41, especificamente para queixa, precisa atender ao artigo 44. O que é o artigo 44? A procuração, ela deve ser específica, tá? Então, a queixa, quem vai apresentar seria exatamente o advogado seu, né? O querelante, né? O querelante, portanto, ele deve outorgar poderes específicos ao seu advogado. E como que funciona essa procuração com poderes específicos? Lá na parte dos poderes, tem que ter a narrativa sintética dos fatos e o fato imputado. Então, aconteceu um crime contra a honra. Qual crime? Como que aconteceu? Onde e quando? E contra quem? Então, algo resumido, mas precisa conter, tá? Então, deve dizer, no dia 2 de abril de 2020... O querelante foi vítima do crime de calúnia, eis que Dona Maria o xingou pela rede social e disse tais e tais palavras. Disse, inclusive, que ele era um ladrão, que ele cometia crimes e Enfim, você deve descrever a conduta, lógico, sem maiores detalhes, mas deve ter uma descrição objetiva dos fatos. Sem isso, a tua queixa pode ser rejeitada, tá? Então, além disso, na sua queixa, tá? Você pode também postular condenação a quê? A custas e honorários sucumbenciais. Observem, esse é o único momento em que há custas no processo penal. A ação penal pública não tem custas. A ação penal privada pode ter. Por que eu digo pode ter? Porque no juizado especial criminal não tem. Mas se for um crime... E tem justiça gratuita? Oi? E no juizado comum é possível pedir a gratuita? Sim. Aí você tem que pedir a justiça gratuita se não tiver condições, né? Mas aí vai funcionar igualzinho no processo civil. Você vai ter que ter aquela declaração, blá, 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 de hipossuficiência e tal. Mas a grande maioria desses crimes, eles são de menor potencial ofensivo. Ou seja, a pena, ela é igual ou inferior a 2 anos, o que vai atrair a competência para o juizado especial criminal. Só que
há casos em que a gente tem, por exemplo, um concurso material, em que a gente tem 2 ou mais crimes, né, de ação penal privada, lógico. E aí, nesses casos, em hipótese de concurso, etc., a justiça estadual vai atrair. Então, a justiça comum estadual vai atrair a competência, porque vai aumentar a pena lá de 2 anos, né? Então, nesses casos, se for para a justiça comum, se a sua queixa for direcionada à justiça comum, aí você tem custas, tá? E apenas nesse caso, você deverá fazer o pagamento. E também poderá postular que a outra parte, lógico, pague pelas custas e honorários advocatícios, né? Mas além de... Diga. Não, na verdade, assim, mas daí tem as mesmas limitações de prova, né? A juizado especial. Exatamente, tem limitações. Então, se for, por exemplo, um fato muito complexo, o próprio juizado pode encaminhar para a justiça comum, né? Então, se ele falar que tem uma grande quantidade de réus, se ele vê que existe um acervo probatório grande, então ele pode encaminhar para a justiça comum. Isso acontece. Tá? Mas na queixa, gente, porque exatamente por ser uma ação penal privada, em que a gente está discutindo, na verdade, uma controvérsia entre partes, né? Diferente do processo penal comum, a gente pode dizer que o objetivo é pecuniário. Tanto é que a gente pede pela condenação da reparação dos danos, a gente pede para fixação de um quanto indenizatório, existe valor de causa, tá? Então, existem essas situações que, via de regra, não possuem uma ação penal pública, tá? Mas é porque aqui o objetivo é um pouco outro. Aqui a gente tem um objetivo absoluto a relação é absoluta entre o próprio ofendido e o ofensor. Então, a relação pecuniária, a relação patrimonial é um pouco mais acentuada em uma ação penal privada, né? Então, em razão disso, a gente pede pela condenação, pela indenização, a gente pede pela fixação de quantum e tudo isso, tá? Gente, existem algumas hipóteses em que são típicas de extinção da punibilidade, tá? Decadência, renúncia, perdão e perenção. Decadência, gente. Decadência é a perda do direito, né? Vocês veem isso no processo civil. Aqui também não é diferente. Então, o que vai acontecer? A extinção da punibilidade, extingue-se a punibilidade. O que acontece com a extinção da punibilidade? A pessoa é absolvida, né? E em qualquer momento do processo. Ou seja, não precisa de um exaurimento do acervo probatório. Diga. Desculpa até os colegas por ficar voltando assim. Mas assim, eu posso usar uma ação penal privada, por exemplo, se há um crime de calúnia cometido por um perfil falso no Facebook e nesse processo pedir, por exemplo, a produção de prova para identificar o réu. Perfeito. Perfeito. Aí eu não preciso da porra do Ministério Público que não faz nada, certo? Perfeito. Qual que vai ser seu único problema? Você vai ter que, pelo menos, indicar... Não, tem um problema. Qual que vai ser? Você vai ter que, pelo menos, indicar as suas suspeitas de autoria. Porque para que tua queixa seja recebida, assim como toda denúncia, a gente precisa da justa causa. Então, a queixa ela é igual a uma denúncia, em seus aspectos gerais, né? Então, ela vai precisar da legitimidade de parte, vai precisar de punibilidade concreta, tipicidade aparente e justa causa. E o que é a justa causa? São elementos indiciários de autoria e materialidade. Então, você, embora não precise ter uma prova concreta daquela autoria, você precisa indicar quem você suspeita. Por exemplo, a gente já ofereceu uma queixa, a gente sabia que o primeiro nome da pessoa era Adriana. Só. A gente não sabia mais nada.
A gente sabia que ela era conhecida como Adriana, a gente nem sabia se esse nome era verdadeiro dela. Aí a gente colocou Adriana de tal, né? E os elementos que poderiam identificá-la. Então, a gente indicou o que poderia identificá-la. Porque sem a gente conseguir trazer os elementos, ainda que indiciários, elementos probatórios, ainda que indiciários, nenhuma acusação pode ser iniciada. Né? Então, nenhuma acusação, nenhuma denúncia, nenhuma queixa, nenhum nada. Então, você tem que indicar. Ah, é um perfil falso. O perfil falso dela é esse. E o que você pode pedir, inclusive, na sua queixa, é que haja a descoberta. É que seja quebrado o sigilo, você pode pedir que seja quebrado o sigilo, você pode pedir que seja apurado o IPI daquele computador, você pode pedir para que seja oficiado, inclusive, o Facebook, por exemplo, se for no Facebook, você pode pedir que o Facebook seja oficiado para tudo. Tudo isso é possível ser feito. Tudo isso. Então, é bem possível. Mas precisa ser a vítima, né? Tem que ser a vítima. Tem que ser a vítima. Tem que ser a vítima ou, lógico, seu representante legal, né? Beleza? Beleza. E, gente, e a tal da decadência? A decadência é a perda do direito material, né? Processo civil, vocês viram isso já. A decadência vai gerar o quê? A extinção da punibilidade, que é a bendita absolvição. Então, a decadência, ela vai se demonstrar quando eu tenho um prazo para que eu ofereça a minha queixa. Porque senão eu perco o meu direito de ação. E esse prazo, ele está relacionado com os 6 meses a partir do conhecimento da autoria. Tá? Se eu não conhecer a autoria dos elementos indiciários que me fizeram indicar aquela autoria. Né? Então, no meu exemplo da Adriana de tal, é a partir do momento que eu soube a existência da Adriana de tal. Eu não sei quem é a Adriana, mas eu a conheço como Adriana de tal. Então, a partir do momento da Adriana de tal, que eu preciso contar os 6 meses do prazo decadencial. E esse prazo decadencial, gente, não tem choro nem vela. Você perde o direito. Não tem mais como mover o judiciário em razão desse fato criminoso. Então, perdeu o direito se você deixar transcorrer 6 meses a partir do conhecimento da autoria. Tá? A renúncia. A renúncia, ela tem uma ligação direta com o prazo decadencial. Por quê? Porque ela pode acontecer de 2 maneiras. Renúncia tácita e renúncia expressa. Eu posso expressamente renunciar ao meu direito de ação. Eu posso expressamente dizer, não vou processar fulaninho. Eu posso expressamente dizer isso. Embora ele tenha me magoado, eu não quero processar fulaninho. Mas eu também posso fazer isso tacitamente. Quando? Quando eu deixo transcorrer o meu prazo de 6 meses e eu não apresento a minha queixa. Deixei transcorrer o prazo de 6 meses, lá, perdi o meu prazo, renúncia tácita. Tá? Ou seja, a renúncia é o não ajuizamento da sua queixa. Você deixa de ajuizar a sua queixa. Tá? E nesse caso, mesmo resultado, extinção da punibilidade. Tá? O sujeito lá, o seu réuzinho, vai ser absolvido. É um ato unilateral. Então, independe de aceite de qualquer parte. Independe do acusado aceitar ou não. O próprio ofendido que tem a possibilidade de renunciar desse direito. Tá? Perdão. Diferentemente, então, da renúncia, o perdão é bilateral. Veja que curioso, tá? O perdão, ele pode, como a gente costuma dizer, o perdão é uma mão de via dupla, né? Você perdoa, eu aceito, você me pede perdão, eu aceito, né?
Não existe perdão, só uma pessoa perdoa, né? Então não tem como. As duas pessoas têm que perdoar. O que isso significa? Significa que o meu ofensor pode me pedir perdão. Esse é o caminho lógico. Quem fez, pede perdão. Eu, que fui ofendida, tenho que expressar o meu aceite pelo perdão dele. E aí, nesse caso, extinção da punibilidade. Mas pode acontecer que eu que fui ofendida, eu que fui xingada, eu posso querer aceitar o perdão dele sem ele ter me feito. Como? Eu chego nele e falo, cara, vamos morrer com isso, é só você me pedir perdão. Vamos acabar com essa discórdia, me peça perdão. Ele tem que aceitar que eu perdoei ele. Ou seja, eu chego nele e falo, cara, eu te perdoo. Eu te perdoo. Tá tudo certo. O próprio acusado tem que dizer, legal. Então eu te peço perdão, você me perdoa, eu aceito o teu perdão. Olha que louco isso. Por que eu tô falando isso? Por causa da sucumbência e de... Não, é por um negócio maior. De reconvenção? Esse é uma consequência. Uma espécie de reconvenção? É uma consequência, tá? Mas o porquê anteriormente, primariamente, a pessoa que está sendo acusada de um determinado crime, sendo ela qualquer tipo de ação penal que seja, ela tem o direito de provar sua inocência. Então, se ela tem o direito de provar sua inocência, ela tem o direito de provar sua inocência, ela pode não querer aceitar que outra pessoa perdoe. Ela pode falar, já que então você quer me processar, então vamos pra briga. Vamos pra briga. Mas isso é um resquício, né? Isso é um resquício de... Porque, assim, em tese, a pessoa é inocente. E ela vai querer que o processo provar. Só que a gente só ela consegue... não precisaria, né? Não precisaria. Mas o nosso sistema neo-inquisitorial, né? A gente sabe que ele não é totalmente acusatório, ele é meio neo-inquisitorial. Ele vai, às vezes, talvez, precisar daquele meio para que ele tenha lá uma sentença dizendo, tô aqui, pessoal, vocês falaram que eu tinha feito? Eu não fiz, tá aqui, eu sou inocente. Então, pode ser que ele queira exercer esse direito. Há quem diga, tem uma doutrina do Fernando... Esqueci o nome. Ele diz o seguinte, que o processo penal, ele não é, na verdade, um objeto de representação do poder punitivo. O processo penal nada mais é do que um meio de defesa. Então, o processo penal é um direito, olha que louco, o processo penal seria um direito que o acusado tem. Porque com o processo penal, ele pode exercer a sua defesa e demonstrar que toda aquela acusação, ela, no final das contas, resultou infrutífera. Então, há quem diga que o processo penal, o caminho feito pelo processo penal, é um direito. Há quem diga, né? Doutrinas como, por exemplo, Auri Lopes e tal, em que são mais fixados não na dogmática apenas, no plano ideal, mas no plano pé no chão, vai dizer o seguinte, direito, meu amor, quero ver você receber um processo penal nas costas para você ver se é bom, né? Então, há uma discussão a respeito disso, inclusive. E a ideia de que você, acusado, tenha a possibilidade de não aceitar o perdão é por isso que você pode querer ir pro fight, digamos assim, e exercer o seu direito de ter um processo. Olha que coisa legal, você tem o direito de ter um processo penal contra você. Olha que bacana, né? Olha que legal como que a legislação é. Tem o direito de ter um processo contra você. Mas isso só cabe na ação penal privada, né? É por isso também. Só na ação penal privada. E o resultado disso é realmente a questão de sucumbência, resultado é tudo isso, né? Porque
você no final, você pode provar que de fato você não fez. E não extinguir a sua punibilidade em razão do perdão. Você pode extinguir a sua punibilidade em razão do que não fiz. Né? Tá? Até porque o perdão admite o nascimento da culpa. Sim. Sim, exato. Tipo, você me perdoa, né? É horrível você... Gente, tem coisa pior do que você não fez o negócio e você tem que pedir desculpa. Putz, minha mãe vivia fazendo, não dava pra fazer isso. Minha mãe dizia, o primeiro que pede desculpa é o mais sábio. Eu falava, porra, mas não fui eu, não vou pedir desculpa. Ela, primeiro que pede desculpa é o mais sábio. Pô, eu não achava nada de sábio ter que ficar pedindo desculpa por um negócio que eu não fiz. Mas, né, é essa ideia que a gente tem, né? Enfim. Professora, Manda. abuso de autoridade também é uma ação privada? No caso, se for abrir contra algum, vamos supor, policial, alguma autoridade que infringe alguma coisa e ocorra o abuso de autoridade. Não, que eu saiba, é uma ação penal pública condicionada à representação. Mas tem que dar uma olhada na própria lei, porque a gente só sabe se é uma ação penal pública, ou privada, olhando para o próprio tipo penal. Salvo engano, é uma ação penal pública condicionada à representação. Salvo engano. A gente tem que dar uma verificada nisso. Entendi. Quer dizer que se quiserem dar uma olhada enquanto eu vou passando aqui na matéria, mas eu acho que é ação penal pública condicionada, tá, Vânia? Tem que dar uma olhada. Que mais? Ah, outra coisa, tá? Lembram que eu falei, acho que só o Roger vai lembrar, mas lembram que eu falei, por que você coloca Roger e não Rogério? Porque faz uns 30 anos que é o meu apelido e esse é o meu... Aí eu pus... Às vezes eu esqueço que eu não sou Roger em alguns lugares. Então, tudo bem. Vou te chamar de Roger. Lembra que eu comentei que se eu vou acusar um, eu tenho que acusar todos? Princípio da indivisibilidade da ação penal privada? Então, se eu vou acusar um... Gente, na ação penal privada é o seguinte, se eu vou acusar a Dona Maria, eu devo acusar toda a corja da Dona Maria. Eu não posso acusar só uma. Oi? Todas as fofoqueiras. Todas as fofoqueiras. Ah, e uma observação, preciso contar. Quando eu era criança, eu via o pessoal na casa da minha mãe conversando, dos vizinhos, né? Minha mãe nunca ficou, mas os vizinhos lá, as vizinhas conversando, né? Cara, eu achava aquilo tão bonito, eu achava aquilo muito bonito. Eu olhava aquilo e falava, meu Deus, que trabalho bacana o delas. Eu pensava que era um trabalho fofoqueira. Eu achava que ser fofoqueira era um ofício. E aí, quando perguntavam para mim o que eu queria ser, eu falava fofoqueira, porque eu achava muito legal. Minha mãe sempre passava e falava, não fica olhando, sou fofoqueira, não fica olhando, sou fofoqueira. Eu falava, gente, que trabalho bacana, elas ficam em casa o dia inteiro, só conversando com as vizinhas, e eu achava aquilo incrível. Meu sonho era ser fofoqueira. Enfim, né? Virei professora, que dá um pouco no mesmo, mas tudo bem. Ah, se os alunos soubessem. Ah, se os alunos soubessem. Agora sabe. Bom, gente, ó, seguinte. A ação penal privada, ela tem o princípio da indivisibilidade. Então, eu não posso escolher quem acusar. Se eu vou acusar um, tem que acusar todo mundo. Que significa que se eu deixo de acusar um, ocorre o perdão tácito de todos os outros. Então, se eu deixo de acusar a Joana e acusa a Maria e a Cláudia, todos os outros querelados serão também beneficiados pelo perdão. Eu não posso perdoar só um coautor do delito. Se eu estou perdoando um coautor do delito, eu tenho que perdoar todos os coautores do delito. E nesse caso, se eu perdoei uma, a dona Joana, eu perdoo consequentemente a dona Maria e a dona Cláudia.
Peraí, alguém perguntou alguma coisa. O João Incondicionada. contribuiu. Ah, eu achava que era pública condicionada à representação. Então, uma ação penal pública Estou incondicionada. abandonando essa aula. Oi? Estou abandonando essa aula. Ah, não vai! Ah, não vai! Democracia minha, não vai! Eu já vou cometer um abuso de autoridade aqui. Quem vai fazer é só o Ministério Público mesmo. Ó. Gente, ocorre o perdão tácito. Obrigada, João. Obrigada pela pesquisa. Ocorre o perdão tácito se eu descumpro o princípio da indivisibilidade da ação penal privada, tá? Outra causa extintiva da punibilidade é a perempção. Se a decadência é a perda do direito material, direito de ação, a perempção é a perda do direito processual. E isso vai acontecer pela negligência do ofendido. Então, o ofendido, o querelante, se torna um ente negligente na condução do processo. Então, se ele deixa passar prazos, se ele deixa de cumprir as obrigações dele como ator do processo, a gente pode dizer que houve a perempção do processo, tá? E a consequência disso é a extinção da punibilidade, tá? Então, alguns exemplos que eu dei aqui de processo perempto é o querelante deixa de promover o andamento do processo por 30 dias seguidos. Esses aqui são só exemplos, tá? Mas é possível que o magistrado considere a perempção em outras hipóteses. Então, por exemplo, você foi obrigado a cumprir uma determinada diligência. Você foi obrigado a colocar o novo endereço do querelante, tá? Observe, querelante é quem oferece a queixa. Querelado é o ofensor, o réu. Então, vítima, querelante, querelado, ofensor, réu, tá? Então, vamos supor que você foi intimado a apresentar um endereço de alguma testemunha ou atualizar o seu próprio endereço, enfim. E você não cumpre com determinada diligência. O juiz pode considerar uma negligência e considerar o processo perempto, tá? Então, perempto é a falta de exercício de processo. Você perde o seu direito de processo, tá? Aqui são outras hipóteses que eu dei aqui, mas são todas só hipóteses, tá? O juiz, volta a dizer, ele pode considerar inúmeras outras hipóteses de processo perempto. E sempre caracterizado pela negligência do querelante. Observação. Isso não se aplica à ação penal subsidiária da pública. Por quê? Porque a ação penal privada subsidiária da pública, ela essencialmente é uma ação penal pública. É uma ação penal pública que virou uma ação penal privada, tá? Porque o Ministério Público restou inerte. Ok? Tudo bem nessa parte final de ação penal? Sim. Vou para o Sim. próximo slide. Ué? Só o último. Alguém tá me perguntando alguma coisa? Alguém tá me perguntando alguma coisa? Creio que não. Porque eu tô vendo um negocinho ali. Ah, vi também. Sorte que passou de roupa. Eu sabia que teve uma aula que ele tirou a camiseta? Não. Teve. Acho que foi pro quarto
quarto NB. Ele tirou a camiseta. Ainda bem que não tava tão musculoso. Senão a mulherada ia ficar muito louca. Ou não, né? Ou não. Ou não. A hipótese deu não. Gente, vamos lá. Ó, processo e procedimento, tá? Essa partezinha aqui é bem de boa. Bem tranquila. E o que a gente vai trabalhar aqui? Basicamente, a diferença entre ação penal, processo e procedimento, tá? Bom, o que é o processo penal? Se a gente sabe que ação penal é um movimento, é um exercício, né? Eu gosto de fazer uma analogia com o direito penal material, né? Quando vocês estudaram lá no comecinho direito penal material, qual que era o conceito de ação? Movimento corporal voluntário, né? Então, movimento corporal voluntário que causa uma modificação no mundo exterior. Inúmeros tipos de conceito, mas sempre associados com movimento. Ou seja, é sair da inércia para o movimento. Por isso que a gente diz que a ação penal é o pontapé, tá? E como que a ação penal ela é materializada? Pela denúncia e pela queixa, tá? Iguais. Então, ambas dirigidas ao juízo, porque o que a gente quer tanto com a denúncia quanto com a queixa? Tirar a inércia da jurisdição. É isso que a gente quer. A gente quer exercer uma pretensão acusatória retirando o magistrado de sua inércia. Porque o magistrado ele não pode livremente propor uma ação penal. Porque ele julga. Ele não acusa. Então, a pretensão acusatória é materializada com o exercício da ação. Ou seja, denúncia ou queixa. Ambas dirigidas ao juízo. Ambas com praticamente todos os requisitos iguais. No que tange a parte geral, todos os requisitos são iguais. Então, ambas têm que ter legitimidade de parte, punibilidade concreta, tipicidade aparente e justa causa. Ambas têm que ter isso, ambas. Senão, eu não consigo o quê? Movimentar e tirar aquele julgador de sua inércia. Beleza, a partir desse movimento inicial, eu tenho uma proposta, que é o processo. O processo, como eu disse, é uma proposta. É um instrumento pelo qual eu vou mover a minha jurisdição. Então, quando a gente fala processo, a gente não pega em nada, né? A gente sempre fala, eu vou tirar cópia de um processo. Você não tem como tirar cópia de processo, porque você não tem como tirar cópia da abstração, que é você retirar a jurisdição de sua inércia. Não tem como você tirar cópia de um processo. É impossível. Processo é algo inatingível. A gente não toca, não é algo que a gente encosta. O que você encosta? Nos autos. Nos autos do processo. Mas o processo é uma manifestação da jurisdição. É uma manifestação, são os instrumentos pelos quais a jurisdição se manifesta. Tá? E como que essa jurisdição vai se... E por que que essa jurisdição vai se manifestar? Essa é a pergunta importante. Por que que a jurisdição ela vai se manifestar? Porque nós temos uma pretensão acusatória aqui. Qual que é essa pretensão acusatória? A bendita ação penal. A pretensão acusatória materializada pela denúncia e pela queixa vão induzir ao nascimento desse processo, que são esses instrumentos em que a jurisdição se manifesta. Tá? E aqui eu trouxe alguns conceitos, mas o começo e o fim desse processo vai ser o início, a pretensão acusatória, materializada na denúncia ou na queixa, e o seu final vai ser o quê? O provimento final. O que é esse provimento final? Uma condenação, uma absolvição. Esse é o provimento final. Por isso que a gente diz que no meio disso a gente tem relações dinâmicas, relações que vão se alterar a depender do tempo e da situação que aconteça, né?
movimento final perfeito. Isso, logicamente, no plano ideal, né? E aí, qual que seria a natureza jurídica? Havia-se uma discussão entre o processo como uma relação jurídica, ou seja, uma relação entre partes, no qual existiria apenas uma briga entre partes, ou uma situação jurídica. Eu vou passar essa parte como relação jurídica porque não é o que a gente entende. A gente entende o processo penal como uma situação jurídica. Qual que é a diferença? Relação nos traz uma imagem de coisa estática. Coisa que eu já tenho pré-fixada. Veja, se eu digo que eu tenho uma relação no processo penal, eu já coloco o acusado em uma posição absoluta. Ele está naquela posição porque ele é a relação comigo. Mas pode ser que não seja esse acusado. Pode ser que o acusado não tenha feito. Considerar o processo como uma relação jurídica é você dizer que aquele sujeito do processo será o mesmo no final. Quando em verdade não. O sujeito do começo nem sempre é o sujeito do final. Porque eu posso descobrir novos elementos nesse desencadear de atos processuais que tornem que aquela relação não seja mais a mesma no final. É diferente do processo civil. No processo civil eu tenho uma relação entre partes. Eu tenho. Eu sei que o sujeito que bateu no meu carro. Eu tenho uma relação. Se no final das contas eu vou dizer que esse sujeito vai pagar ou não vai pagar porque ele tem conta, que ele tem valor na conta bancária ou não, é outros 500. Mas é diferente de quando a gente manifesta a nossa pretensão acusatória e coloca aquele ator no processo penal. Nem sempre esse ator será o mesmo. Por isso que considerar o processo penal como uma relação jurídica não se coaduna com o processo acusatório democrático. Então, o processo penal visto como uma situação jurídica tem muito mais imagem democrática. Porque uma situação jurídica, ela é uma agora, pode ser outra a depender do ato processual que se desencadeie. Eu não posso trazer um ator no processo que vai ser o mesmo no final, eu não tenho essa certeza. Eu só vou ter certeza no decorrer do processo. Ou não, né? Mas a situação jurídica, ela visa trazer um dinamismo para o processo, né? Ela visa trazer uma situação que vai variar a depender do desencadear dos atos penais, tá? Então, essa que foi a ideia de Goldschmidt ao trazer o processo penal como uma situação jurídica e não relação jurídica, tá? E procedimento? Procedimento já é algo mais tangível. Por quê? Porque o procedimento é o que vai exteriorizar o processo. Pensem que você está numa trilha. Você começou a trilha em um determinado local e vai terminar lá em determinada cachoeira. Você, nesse caminho da trilha, você iniciou a trilha, então você que movimentou ela. Você que movimentou esse caminho. Esse movimento feito por você, entendam como a pretensão acusatória, como a ação penal. Você iniciou, você acordou cedo, 5 horas da manhã daquele domingo, você partiu de um movimento. Então, esse movimento seria a ação penal. Você chegou lá no início da sua trilha, domingo, 6 horas da manhã. Você fez um movimento. Você saiu da inércia, né? Você fez com que alguém saísse da inércia. Saindo dessa inércia, você precisa percorrer um caminho para chegar lá na cachoeira. Esse caminho, eu diria que é o processo. Só que para chegar na cachoeira, eu tenho três lados.
Eu tenho um lado mais fácil, um lado intermediário e um lado mais difícil. Eu tenho um lado com mais pedra, com mais graveto, eu tenho um lado com mais poça d'água, eu tenho um lado bem bonitinho em que eu não tenha nada ali perto. Só que o lado que tem mais buraco e mais pedra é um lado mais bonito, em que vai me chegar para um caminho melhor naquela cachoeira. Por que eu tô falando isso? Bebi? Não. Esses caminhos, gente, não, juro. Esses caminhos diferentes são os procedimentos. Então, esses meios pelos quais o processo, o caminho será exercido, é o meu procedimento. Ou seja, a trilha inteira é o processo. A estrada pelo qual eu vou pegar a minha trilha é o meu procedimento. Procedimento, portanto, é a materialização do processo. O procedimento, ele será o meio extrínseco e necessário pelo qual o processo vai se desenvolver. Tá? Então, processo é o movimento em sua forma intrínseca. É o caminho. É aquilo abstrato. O procedimento também é um movimento, mas ele é visto de fora. O procedimento, ele vai depender dos ritos. Ou seja, ele vai depender se um rito é mais complexo, eu vou para um determinado caminho. Se um rito é mais simples, eu vou para outro determinado caminho. Se um rito possui uma forma simplesmente diferente, eu vou por outro determinado caminho. Então, procedimento seria o conteúdo formal, enquanto o processo é algo substancial. Deu para entender? Meio abstrato. Eu sei que é meio abstrato, mas quando a gente for trabalhar procedimento, vocês vão ver que faz mais sentido, tá? Não entendi. Tá mudo? Quando que a gente vai trabalhar isso? Porque as provas começam Ano que vem. dia Não, vocês vão trabalhar procedimento. 13, né? Vocês vão trabalhar procedimento mesmo ano que vem. Ah, desculpe. Me confundi aqui com umas coisas. A gente trabalha uma teoria geral dos procedimentos, né? Esse ano. E procedimento mesmo no ano que vem. Eu confundi as turmas. Não. Mas tá de boa. Mas sim, a gente vai ver... As provas começam dia 13 ou 18? Dia 14. Nem um nem outro. Sábado. Ai, que terrível. Terrível. Tá. Bom, e os sujeitos, gente? Sujeitos. Quem são esses sujeitos? Os sujeitos, eles têm alguns que são obrigatoriamente imparciais e alguns obrigatoriamente parciais. Então, sujeito imparcial, obrigatoriamente, juiz e jurados. Tá? Obrigatoriamente. Nisso, eu vou incluir quem? Os peritos, os intérpretes da justiça. Tá? Então, o juiz, ele tem, em razão do trabalho que ele exerce, em razão da função que ele exerce, ele possui algumas garantias para que ele possa bem executar o seu ofício. Então, garantias ali, previstas no artigo 95, vitaliciedade, inamovibilidade, redutibilidade. Mas, da mesma forma, também possui alguns impedimentos, né? Que é não poder exercer mais de uma função, exceto uma de magistério. Ele possui, enfim, alguns impedimentos, como não poder se filiar a questões político-partidárias, enfim. Então, a ideia é que isso seja substancial para o exercício da imparcialidade dele. Mas, sabendo o legislador que seria possível que o juiz não fosse um sujeito
imparcial, ele trouxe 3 mecanismos para garantir a imparcialidade. Quais? Primeiro, impedimento. Tá? O impedimento, observe que é algo proibido. Proibido. Impedimento é algo proibido e se refere à imparcialidade objetiva. Então, ele não pode, o legislador colocou, o juiz não poderá atuar em processo em que tiver funcionado seu cônjuge ou parente consanguíneo afim, em linha reta ou colateral até 3º grau, inclusive como defensor ou advogado, órgão do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar da justiça ou perito. Então, ele não pode exercer jurisdição nesses casos. Não pode. Tá? Ele não pode também, se ele tiver desempenhado qualquer das funções ou servido como testemunha em determinado processo. Ele não pode também, se ele tiver sido juiz em outra instância, vamos supor, ele, no início lá do processo, no recebimento da denúncia, ele era juiz de 1º grau. Aí ele teve uma promoção, virou juiz substituto, virou desembargador ou desembargador. E aí ele não pode atuar em grau de apelação, por exemplo, nesse processo que ele atuou lá atrás, quando ele era juiz singular, juiz de piso. Não dá, tá? Ele não pode também atuar quando ele próprio ou seu cônjuge ou parente consanguíneo ou afim for parte diretamente ou interessado no feito. Então, se for parentes próximos, em termos bem geraisão, ou que ele tiver desempenhado alguma função essencial no processo, ele não pode atuar. E aqui ele está proibido, é proibição. O que a proibição significa? Que ela pode ser alegada em qualquer momento, que a proibição ela pode ser feita por qualquer pessoa pode arguir, mesmo que ele não fale nada, qualquer pessoa pode arguir, tá? Então, ele está proibido. É algo grande, é algo forte. Inclusive, a gente não precisa de muita prova para isso. Basta, sei lá, uma certidão de nascimento, que ele é teu filho e que ele está atuando naquele processo, que pronto, objetivamente, ele já está impedido. Tá? Diferente da suspeição. A suspeição, por ser uma imparcialidade subjetiva, a gente precisa provar a sua imparcialidade. Quanto? Primeiro, em alguma dessas hipóteses, se o juízo dele vier a ficar comprometido, se houver amigo íntimo ou inimigo capital, se ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente, esteja respondendo a processo por um fato análogo. Então, o seu cônjuge está respondendo ali a um caso da Operação Lava Jato. E você está como julgador em alguma das operações, em alguma das fases das operações. Pode? Não pode? Se ele, seu cônjuge, parente ou ascendente ou afim até 3º grau, sustentar demanda ou responda a processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes, em que qualquer uma dessas partes tenha uma relação com o magistrado. Se houver aconselhado qualquer uma das partes, e aqui é o ponto crucial. Crucial. Qual a diferença, e essa eu gostaria que me respondessem, qual a diferença entre vocês fazerem o que vocês fizeram no RPJ, na parte oral, de despachar com o magistrado? Pelo que eu me lembro, eu possibilitei que tanto a acusação quanto a defesa pudesse despachar com o magistrado, para defender a sua peça. Não lembro. Lembra o LPJ que fizeram agora no 3º bimestre? Vagamente. O magistrado era você, certo? O Antônio lembra. Aí, o que vocês tinham? Vocês tinham que despachar com o magistrado, não ia? Não era? Ir lá, defender a peça de vocês. Vocês tinham que fazer isso, né? Sim. Então. Logo, qual é a diferença? Tá falando da sustentação? Da sustentação, da parte oral. Que a gente fez? Isso. Uhum. Vocês tinham que defender a peça de vocês. Lembra que vocês tinham que fazer isso? Entendi. Então, vocês fizeram isso. Tanto acusação quanto defesa. Né? E qual que é a diferença
disso, tá? Disso, para uma mensagem enviada por Lá vem. enviada do magistrado para alguma das partes e diz: faça uma denúncia apócrifa. Qual é a diferença? São várias. Diz Não é uma. uma. Pedi só uma, não, pedi só uma. O juiz dá um comando, nesse caso que você descreveu, o juiz dá um verbo, faça tal coisa, por exemplo. Essa é uma diferença. Então, seria interessante fazer. É a mesma coisa. Mas daí não tem um verbo. É um verbo de... Seria não, interessante mas é fazer... um verbo, mas não é um comando. É um seria. É um comando, claro que é um comando. É um conselho. Sem dúvida. Tudo que for relacionado a conselho. É um conselho. Conselho, o magistrado não pode aconselhar. Veja, há uma diferença enorme. E por que eu estou falando isso? Porque eu já briguei com muito colega meu que veio discordar e falar assim que não pode. Então você quer dizer que o advogado não pode ir no gabinete mais, porque se o juiz não pode aconselhar, então ele só está aconselhando. Eu falei, mas é exatamente o ponto. Juiz não aconselha. É exatamente, o juiz não aconselha. Isso não significa que as partes não possam chegar no gabinete dele e conversar com ele. Qual é o problema? Aliás, é uma... Olha, pelo sim, pelo não, melhor que não vá. Não, é bom que vá. Não, tem que ir sim. Sei. Porque você, como parte, você tem o dever de ser o quê? Parcial. Você tem que ser parcial. Você, na qualidade de bom advogado, deve ir lá e defender o teu processo. Eu falo no seguinte sentido, professor, eu falo no seguinte sentido. Você vai lá e ninguém mais está lá. E o público tem que confiar na conduta privada de duas pessoas que ninguém está vendo. E a gente está vendo que há uma naturalização dessas reuniões, porque quem tem o advogado, na verdade, mais caro do Paraná não é o melhor técnico, é o que tem mais porta aberta. Sim, sim. E o Ministério Público da mesma maneira. Então, sim, se você vedasse esses encontros privados, né? Mais ou menos, vou fazer uma comparação bem louca. Imagine uma licitação que uma das partes pode sentar com o presidente da comissão de conciliação. Não pode conciliar, mas pode conversar sozinho. Sim, eu entendo a sua preocupação e, de fato, consigo entender que isso é resultado da falta de credibilidade do Poder Judiciário. O resultado é esse. Só que veja que o problema não é das partes. Não é do Ministério Público que vai conversar e tentar fazer entender a sua demanda. Porque, às vezes, é muito necessário que você faça entender a sua demanda. Até para andar, na verdade, né? Porque sem pressão não anda. Até para andar. Pois é. Só que qual que é o problema? Em razão dessa falta de credibilidade, essa atuação, ela acaba sendo estigmatizada, corrompida, ela acaba sendo, ela acaba sendo prejudicada, inclusive. Quando, em verdade, é o pleno exercício do contraditório, é o pleno exercício da ampla defesa e ampla acusação também. Goldschmidt, ele diz uma coisa. Quanto mais, Goldschmidt, ele diz que quanto mais parcial forem as partes, mais imparcial será o juiz. Por quê? Porque as partes... Não discordo desse conceito. Oi? Não discordo em nada desse conceito, dessa afirmação. E nesse exercício... a conversa, nesse exercício é tudo isso. Só que o problema é a posição de magistrado. A posição de magistrado deve ser alguém inerte. Ele deve ouvir, ele deve entender, ele deve conseguir saber fazer tudo isso sem aconselhar. Isso, lógico, eu estou falando de um plano ideal. Lógico, eu estou falando de um plano ideal, né? Mas uma das coisas que eu posso te dizer claramente,
quando uma amiga minha foi discordar de mim, quando eu disse que estava errado o magistrado dizer que faça uma denúncia apócrifa, quando eu disse que isso era errado, ela era irmã de um promotor, ela disse, tá, mas advogado vai despachar. Eu falei, vai e deve ir. Qual que é o problema? Se o magistrado me aconselhar, cara, ele tá suspeito. Ele não pode me aconselhar. Ele não deve me aconselhar. E aí tem uma questão de ética. Ele não pode me aconselhar nunca. Aliás, puxa, quisera eu se algum magistrado tivesse me aconselhado. Mas até hoje nenhum me aconselhou. Nenhum. Então, é muito grave quando a gente tem uma diferença de você conversar com o magistrado e uma diferença de que o magistrado te aconselha. As partes, elas não têm dever de inércia. Quem tem dever de inércia é o magistrado. Só que eu entendo totalmente, eu acho que talvez isso seja o caminho mesmo. Que, de fato, a gente acabe com esse lobby, né? Que acaba existindo, porque isso nada mais é do que lobby. E que a gente não sabe, a gente tem que confiar por uma relação que a gente não tá ali para... Não, mas eu digo pelo menos privado, não pode haver encontro privado, pelo menos isso. Porque claro, não, é verdade. É virar as costas para a realidade. Nós vivemos numa realidade concreta. Sim. Que esses encontros privados, via de regra, em uma proporção que é relevante. Não, existe muito. É muito grande a proporção. Não juro que não. Bom, não sei. Juro que não. Tô te falando. Na tua experiência, talvez. Né? Não, mas não só na minha. Na tua experiência, não, mas... Não só na minha. De vários colegas mesmo. Colegas com bons escritórios. Sério. E colegas com bons escritórios. Colegas que cobram caríssimo. Em que não acontece isso. Falando de ética, na verdade, não deveria haver um advogado que pedisse algo indecoroso, que pedisse conselho, não deveria haver. Não deveria haver Ministério Público que consultasse o juiz no sentido de qual a próxima conduta dele. Mas tudo isso existe. Sim, é verdade. Numa proporção que não é desprezível. É verdade. Por isso que a minha posição aqui... Isso é verdade. É uma porção que não é desprezível. Eu só não acho que seja a via de regra, mas concordo que seja uma teria porção... que fazer um levantamento. Aí a gente, né? Crime tem cifra oculta, né? Isso aí. Tá muito no achismo. Vamos fazer uma pesquisa de campo, isso aí. Vamos fazer uma pesquisa de campo. Por que machismo? Em alguma parte eu me referia a... achismo que eu digo... Você desvia de regra, eu digo... Achismo. De regra. Achismo. Vamos fazer uma pesquisa. Não, tá mesmo. É? De ambas as partes. Só que é crime, né? Imagine um juiz respondendo assim. Não é verdade. Quer dizer, teve um juiz que falou, né? Eu realmente faço isso toda hora com o Ministério Público. Teve um que falou. Isso é comum. Eu faço isso o tempo todo. Não, realmente é uma situação muito, muito de verdade complicada, porque e quero ver você conseguir provar, né, que houve aconselhamento, né? Porque é diferente, aí eu volto para a nossa matéria, porque é diferente do impedimento, a suspeição ela precisa ser provada, né? Então, a suspeição você tem que provar que houve aconselhamento. Você não pode jogar palavras ao vento e falar, ele aconselhou. Não, eu preciso de uma prova, né? Por exemplo, eu preciso de uma conversa no celular dizendo... faço uma denúncia apócrifa, eu preciso dessa conversa para que eu tenha essa prova de que houve aconselhamento, né? O falar serve apenas para o impedimento. Agora, a suspeição, ela vai exigir uma prova, tá? E não dá para argumentar como também fez, já que a referência é direta ao caso Lula, não dá para argumentar uma estatística de decisões contrárias, como a defesa do Lula fez. Ele deu 96% das decisões contrárias. Talvez você estivesse pedindo 96% das coisas que não cabia pedir. Sim, lógico. Eu sempre falo, né? Tem muito de tudo, né? É muito de tudo. É muito de palavras ao vento, sei como a gente acabou fazendo agora há pouco, né? É muito de achismos e pouco de fatos, né? Existe muito isso. Bom, vamos lá.
O outro aspecto da imparcialidade é incompatibilidade, tá? Então, vamos lá. No impedimento, é algo proibido, objetivo, não preciso sequer de muitas provas. Na suspeição, eu já preciso, porque é uma imparcialidade subjetiva. Agora, a incompatibilidade, aí eu não tenho entre partes. É uma incompatibilidade de julgamento. Então, vamos supor, se eu estou numa câmara de julgamento em que tem como membro compositor eu e meu esposo, é lógico que tem uma incompatibilidade, porque a gente precisa ter uma imparcialidade no julgamento daquela causa. Se eu acabo tendo um membro da minha família ali junto e julgando o mesmo caso, assim como eu, é evidente que eu vou acabar tendendo a julgar semelhante àquela pessoa. E em razão disso, existe a incompatibilidade. Então, a incompatibilidade ela vai servir em que, no mesmo processo, houverem pessoas em parentesco entre si. Então, eu tenho corpo de jurados ali, membros julgadores, em que julgam o mesmo caso e tendo um grau de parentesco entre si, tá? Ministério Público, aqui existe uma divergência, assim, insolúvel a respeito da natureza jurídica, se ele seria um órgão do Poder Judiciário, um órgão do Poder Executivo, um órgão essencial à Justiça, mas o que a gente pode dizer é que no processo penal, em uma ação penal pública, ele é parte. Então, em ação penal pública, ele é parte. Logo, não tem dever nenhum de imparcialidade. Ele, aliás, deve ser parcial. Deve. E nas ações penais privadas, ele atua como fiscal da lei. Então, no processo penal, embora exista toda essa discussão, a gente resolve isso de uma maneira muito mais simples. Tá? Ministério Público nas ações penais privadas, ele é fiscal da lei. E nas ações penais públicas, ele é parte. Simplesmente parte. E nesse sentido, ele não tem obrigação nenhuma em ser imparcial. Tá? Calamadrei, ele vai dizer o que a gente existe, né? Que é você exigir um absurdo psicológico. Ele diz que é inconcebível você ter um advogado sem paixão pela sua causa, um advogado morno, e você ter um juiz sem imparcialidade. Então, você dizer que o advogado não atua, ainda mais, pelo amor de Deus, ainda mais o criminal, você dizer que o advogado não atua com paixão, esqueça o que você faz. Procura outra coisa para fazer. Não adianta. Se você não consegue ter sangue nos olhos e brigar por aquela causa como se fosse tua, esqueça. Nem adianta se meter para começar a brigar. Ai, porque eu não vou. Ai, será que se eu pedir para a assessora agilizar um pouquinho aquele despacho, ela vai ficar chateada comigo? Nem vá. Nem comece a advogar na área criminal. Não, você tem que ter paixão. Você sabe que eu tô falando com um advogado aqui no interior que ele fala assim: ah, mas daí a juíza vai pegar ranço. Eu falei, pois que pegue. Você vai ganhar mais dinheiro, porque vai ter que recorrer toda hora. Mas que pegue. O advogado não pode ter medo de briga. O advogado criminal não pode ter medo de briga. Não sei nas outras áreas, eu não sei. Realmente eu não sei. Nunca advoguei em outra área. Mas o advogado criminal, ele tem que saber brigar. Lógico, né, gente? Existem limites. Aquilo que aconteceu na audiência lá da Ferrer, aquilo não é paixão. Aquilo, na verdade, é ódio. Aquilo é ódio, não é paixão. Né? Aquilo extrapola. Então, não tem nada a ver com paixão. Né? Aquilo ali vai além de qualquer aspecto da dignidade da pessoa humana. Né? Lógico, aquilo é ódio, não é paixão. Mas o advogado, ele tem que ter paixão, ele, com certeza. Ele tem que brigar pelo que ele acha que é. E é isso aí. O acusado e defensor, logicamente, não tem dever de imparcialidade, né? A defesa técnica, ela é indisponível.
Então, a defesa técnica, se o acusado não tiver condições ou simplesmente não quiser constituir defesa, porque ele pode não querer constituir, mas obrigatoriamente o Estado vai dispor de sua defesa. Ah, mas eu não quero advogado, eu não quero. Não importa. Você tem o direito e mais você tem o dever de ter um advogado. Não é só um direito, você tem o dever de ter um advogado. O que significa? Que ainda que você não queira, ainda que você seja o Luciano Huck, rico pra cacete, você tem o direito de ter a defensoria pública do seu lado. Não é a sua capacidade financeira que vai fazer com que tenha defensoria pública ou um defensor dativo, mas sim, duas situações. Você não tenha constituído um advogado, você pode não constituir, aqui pouco importa o motivo pelo qual você constituiu. Não constituiu, perdão. Não importa o motivo pelo qual você não constituiu. Seja porque você não tem capacidade financeira, ou seja porque você não foi atrás de ninguém. Mas os prazos estão aí. Então, você precisa de um advogado. Tá? Seja porque você está indefeso. Existe a possibilidade do próprio magistrado, isso tem que ter muito cuidado para que não chegue a extremos, porque já aconteceu da gente brigar. Ai, meu Deus, já aconteceu da gente brigar no tribunal. E brigar tanto no tribunal que o desembargador considerou o advogado que estava o acusado que estava indefeso e destituiu a gente, porque a gente brigou muito com ele. Mas, enfim, isso acontece, coisas de tribunal estadual do Paraná. Então, existe a possibilidade em que o próprio julgador considere o acusado indefeso, e ele pode, daí, constituir um defensor público ou um defensor dativo, tá? Então, é muito mais do que um direito, é um dever. O assistente de acusação não tem dever de imparcialidade, evidente, porque ele foi constituído para auxiliar na acusação, tá? É importante que a gente entenda que não são, só um pouquinho, que não são em todas as ações que o assistente de acusação pode funcionar. Então, por exemplo, nas ações penais privadas, não tem assistente de acusação, tá? Na ação penal pública, existe. Diga. A minha dúvida era, a primeira era essa, e a segunda é o procedimento de constituir um assistente de acusação, se o Ministério Público opina, se ele pode dizer não aceito assistência. Nesse caso, ele opina. Ele opina. Só que quem vai homologar, porque é uma decisão de homologação, tá? É o juiz. Então, o juiz... É formal, então, só. É, basicamente que se informa, né? Mas, via de regra, o Ministério Público não tem como opinar sobre isso. Ele só pode opinar, por exemplo, se houver um caso de suspeição e impedimento. Se ele falar que assim, não, esse assistente aqui não dá. Não porque ele não quer, ele não tem essa possibilidade. Ele não tem como falar isso, né? Eu não sei, tem tanto louco nesse mundo, né, que a gente não espera nada. Outra coisa, via de regra, não cabe assistente de acusação em inquérito policial. Isso é via de regra. Por quê? Porque, atualmente, o inquérito hoje, ele está modificando muito, ele está se modificando muito. Hoje, a gente já consegue ter um certo exercício de partes no processo, no inquérito. Então, em razão disso, em alguns casos, a gente tem a possibilidade que a própria vítima peticione nos inquéritos. Tá? Então, existe essa possibilidade, que vítima peticione inquérito. Isso é algo mais recente, mas não necessariamente existe a figura homologada de assistente de acusação. Então, por isso que eu coloquei, não cabe inquérito policial, porque a figura homologada de assistente de acusação não existe. Mas isso não significa que a vítima não possa peticionar no inquérito, tá? Ela pode, sim, peticionar no inquérito. E é isto. E é isto. Ó, seguinte, aula que vem, tá? Sexta. A gente vai ver, só para, digamos, dizer que vimos, porque é matéria do ano que vem, mas só para que, eu acho que quando a gente vê o procedimento, a gente desenha o procedimento, tudo que a gente viu fica mais claro. Tudo que a gente viu. Eu costumo, infelizmente, esse ano não vai dar para fazer, eu estou muito triste, em 4 anos vai ser a primeira vez que eu não vou fazer minha linha do tempo. Então, toda vez que eu dou processo... Mas dá para fazer. Ai, mas vai ficar torta, né? Eu vou tentar.
Mas vai ficar, tipo, vou fazer algo assim, ó. Assim, vocês estão enxergando? Então, né? Sim. Então, beleza. Mas eu gosto de dar essa aula no quadro, e escrever e falar assim, fazer assim, fazer assim, fazer assim. Vamos tentar nos adaptar, né? Então, a gente vai ver como que é o começo e o fim do processo. Então, a sua linha evolutiva, digamos assim. E vamos trabalhar em que momento que a gente pode dizer a respeito de nulidades. Então, isso vai ser a matéria da aula que vem, tá? A matéria de nulidade, só para vocês saberem para fins de prova, só vai cair uma parte geralzona dela. Então, por exemplo, tem nulidade se o juiz estiver impedido e ele decidir algum ato? Tipo, coisas assim, coisas que vocês não precisam saber todas as hipóteses de nulidades. Por quê? Porque as hipóteses de nulidade, elas não são taxativas, né? As hipóteses de nulidade vai do seu poder argumentativo e de barganha. E é isso que você vai discutir, né? Então, a gente vai trabalhar com essa teoria geral das nulidades para fim de prova e depois a gente vai continuar com a matéria de nulidades, porque vai ser importante para a LPJ, tá? Beleza? É isso que eu tenho a dizer para vocês. Professor, lá no grupo da turma, foi perguntado do LPJ desse bimestre, aí foi comentado que deve ser depois das provas. Será depois das provas. Nossa banca de professores de processo penal está extremamente atolada. A gente está simplesmente louco e a gente ainda não terminou. E vai ser como? Vai ser igual. Vai ser uma peça. Mas vai, e do começo, parte escrita e parte tem oral. várias disciplinas que estão retomando a peça do bimestre anterior, essa é a minha dúvida. Não é isso, né? Ah, tá. Não, pode ser. O ponto que a gente não discutiu é exatamente isso. Que a gente poderia pegar o mesmo processo, é uma das hipóteses, tá? Eu não quero falar já, mas já que está me perguntando, uma das hipóteses que a gente está discutindo e é o que a gente não bateu o martelo ainda. É que a gente pegue o mesmo processo que vocês trabalharam no bimestre passado e modifiquem a peça. Né? Então, sei lá, fazer uma alegações finais, né? Ou que a gente pegue um caso diferente e que vocês trabalhem. Por que um caso diferente? Porque no caso diferente a gente focaria apenas a matéria do bimestre. Então, é o que a gente tá decidindo, tá? Mas ainda não batemos o martelo. Ok? Ok. Beleza? E sexta-feira eu tenho que apresentar no primeiro horário uma coisa em outra disciplina. Não, mas a aula é segunda. Então, mas às vezes dá uma adiantada, né? Por conta dessa coisa mais flexível. Não estou criticando, só estou descrevendo que às vezes por conta tá mais flexível mesmo, né? E no geral não faz a menor diferença. Porque a outra aula o professor nunca dá ao vivo. Não, é porque o outro professor dessa outra disciplina nunca dá ao vivo. É verdade. Ele Mas grava. nessa especificamente... É verdade, ele grava. Não, é de outro curso até. É de outro curso e quando eu matriculei estava certo, o outro curso mudou os dias e deu esse conflito. Não, de boa. É porque na sexta, pior que eu nem vou poder antecipar, gostaria, mas não vou poder antecipar porque eu tenho aula no primeiro horário. Então, darei aula para o 5º ano no primeiro horário. Então, será às 8h40 mesmo. Beleza? Gente, beleza. Tchau, se cuidem. Bom ver vocês. Gostei do estilo, Fernando. Gostei do estilo. Vai durar 2 dias só. Não aguenta, né? Não. Então tá, gente. Um beijo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.